Tá? Boa noite a vocês aí. Boa noite a vocês aí, né? Mais uma vez um prazer estar com vocês aí de novo, né, pessoal? Então, hoje a nossa aula de mecânica dos solos, nós vamos falar sobre compactação, tá? Falar sobre compactação. Vamos entender o que é compactação do solo. Grande parte das coisas que a gente faz, das obras de solo que nós fazemos, né? Qualquer obra de solo que você pensar aí, que a gente vem conversando desde o começo do semestre, né? Estrada, barragem, fundação, tá? Estacionamento, depende do estado de compactação do solo. Por quê? Porque a compactação do solo, ela aumenta a habilidade do solo. Então, quando você está trabalhando com solo, principalmente solo transposto, né, quando você tira o solo de um lugar e coloca o solo em outro lugar, é necessário que aquele maciço que é criado com a transposição, com a retirada do material, colocação do material, é necessário que aquele maciço tenha estabilidade. Então, a operação de compactação é uma operação que garante a estabilidade do solo, que garante que o solo não vai se romper, né? Não vai se romper, não vai quebrar, não vai bater quando você coloca carga nele, porque, em geral, nós preparamos o solo para receber cargas. As estradas, por exemplo. As estradas, elas são preparadas para receber cargas, não é? Os maciços de barragem é preparado para receber carga, muita carga, carga de água. Não é? Fundação, ela é só preparada para receber carga. Lembrando que a fundação em si, né, ela é de concreto, ela é de aço, mas ela está apoiada no solo, então o solo vai receber uma carga. Tá? Então vamos aqui fazer aqui a compartilhamento com vocês, né? Tá? Então tá aí, ó. Né? Nós vamos falar um pouco do ensaio de compactação, o que é compactação, tá? Aí vamos falar do efeito da compactação dos solos e o comportamento dos solos compactados e também a compactação em campo, tá bom? Bem, começando então aqui, gente, falar o que é compactação, tá? Entende compactação? O processo manual ou mecânico que visa reduzir o volume de seus vazios e assim aumentar sua resistência, tornando mais estável. Então nós temos que lembrar que o solo é composto por 4 elementos. Tá? 4 elementos. O primeiro elemento é o mineral. O mineral, né? O grão de solo, grão de mineral que compõe aquele solo. Então, o primeiro elemento é o mineral. O segundo elemento é o ar. Você tem um solo, aquele solo ele foi originário de uma determinada rocha, então são vários grãos. No meio daquele grão tem o quê? Ar. Então, mineral, você tem ar, você tem água também. Tanto a água que fica nos interstícios dos grãos, ou seja, entre um grão e outro, tem água, quanto aquela água que fica adsorvida, com D de dado, na superfície do grão. Tem um pouco de água que fica na superfície do grão, eletromagneticamente presa na superfície do grão, tá? Aquela água também faz parte dessa água que a gente conta como componente do solo, tá? Então, mineral, ar, mineral, ar, água. Qual que é a outra coisa? A outra coisa é matéria orgânica. A matéria orgânica está presente apenas nas primeiras camadas. Tem autores que, inclusive, nem falam que isso não é componente do solo, mas é. Na verdade, isso não é componente a partir de uma determinada camada profunda, isso não faz parte mais da composição do solo. Mas nas primeiras camadas, sempre existe matéria orgânica. Então, você tem ar, você tem mineral, você tem ar, você tem água, você tem matéria orgânica. Então, existe um espaço entre as partículas do solo. O que a compactação faz? A compactação diminui esse espaço. Você aplica energia no solo, energia, né, pancada, ou então energia de rolamento, nós vamos ver alguns métodos aqui. Você aplica energia no solo, o solo, as partículas se aproximam. O quanto de energia é necessário para aproximar as partículas, o quanto as partículas se aproximam, depende de uma série de variáveis.
Tá? Uma variável muito importante é o tipo do solo, é o tipo do grão, é o tipo do mineral. Outra variável muito importante é o tipo de compactação, se é estática, se é dinâmica. Outra variável muito importante é a umidade do solo. Nós vamos ver que tem umidade em que ela é chamada de umidade ótima, então, que você consegue uma máxima compactação com uma mínima energia, tá? Porque energia é dispendioso, né? Custo. Energia é custo. O custo nosso de compactar chama-se energia. E a gente traduz isso para eletricidade, para diesel, para operador que fica com rolo lá para cima e para baixo, placa vibratória, hora de operário, fazendo serviço, enfim. Né? Quanto mais energia você gastar num processo de compactação, mais dispendioso esse processo fica. Então, tem uma umidade ótima, que diminui a energia e você consegue uma compactação máxima num determinado solo. Nós vamos ver isso ao longo da aula, tá? Então, trata-se de uma operação simples, de grande importância, quer dizer, conceitualmente é simples, né? Você aplicar energia para expulsar o ar, expulsar a água, simples, de grande importância pelos seus consideráveis efeitos. Qual que é a grande jogada da compactação? Estabilização dos maciços terrosos. Estabilizar o maciço, ou seja, quanto mais bem compactado for o seu terreno, quanto mais bem compactado for o seu talude, for o seu maciço, for o seu aterro, quanto mais bem compactado, mais carga você vai poder colocar sobre ele sem risco de deslocamento. Então, qual que é o grande problema do maciço do solo? É o deslocamento. Né? O que a gente não quer? Deslocamento. Então, a minha fundação lá, apoiada no solo, o que eu não quero? Eu não quero deslocamento. Porque se minha fundação se deslocar na hora que eu botar a carga, tudo que está amarrado nela se desloca junto. O pilar vem junto, parede vem junto, viga vem junto, treco vem junto, desce junto. Não é? Mas barragem. Não quero deslocamento na minha barragem. O que vai acontecer se a minha barragem se deslocar? A água vai passar, a barragem vai cair, a represa vai acabar. Não é? Então, nós não queremos deslocamento. Um solo estabilizado, bem compactado, ele vai aguentar a carga sem as cargas, né? Lógico, não é a carga infinita, é uma carga lá de cálculo, né? Mas ele vai aguentar as cargas para as quais ele foi calculado, sem se deslocar, sem ruir, sem romper, sem se movimentar. Não é? Um grão não vai se movimentar com relação ao outro. Você não vai ter rachaduras no maciço, é isso que nós queremos. Então, isso se relaciona intimamente com os problemas, né, com os problemas de pavimentação e barragem de terra. Então, isso é um problema da pavimentação, principalmente no Brasil. Né? Porque a nossa pavimentação que é utilizada no Brasil, a pavimentação mais utilizada no Brasil, é aquela pavimentação chamada pavimentação flexível, é o popular asfalto. Na verdade, é uma camadinha, aquilo que a gente roda sobre, é uma camadinha delgada que está ali sobre um fundo, né, sobre uma base muito estabilizada, muito compactada. Então, qualquer abatimento dessa base, a sua camada de cima, ela também vai romper, e você vai ter problemas no rolamento. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Nos Estados Unidos, esse trabalho, e em algumas estradas do Brasil, também não é assim. Trabalha-se com concreto asfalto. Concreto asfalto não, concreto. Certo? Concreto, nós estamos acostumados a ver aí. Cimento, areia, brita e água. Então, eles concretam uma laje, uma placa sobre o terreno tem que ser compactado, né? Mas não se exige tanto da compactação quanto no caso de uma pavimentação delgada igual ao asfalto. Certo? Bom, vou voltar aqui. E barragem de terra. O problema da barragem de terra é que ela é sujeita a uma carga muito grande, né, de água. E a água tende a arrastar a barragem. Certo? Então a barragem tem que estar muito o quê, gente? Tem que estar muito estável para não ser arrastada pela água. Certo? Por isso que é importante compactar as nossas obras de terra. Né? Eu vou falar disso, vocês vão enjoar de ouvir essa questão de compactação, porque realmente é uma coisa extremamente importante. Dentro dessa disciplina, né? Dentro dessa disciplina que eu falo, assim, nesse ramo de conhecimento. Bem,
Também, outras coisas que a compactação do solo visa melhorar, né, outras características são a resistência, né, a carga, eu estou falando aqui de carga, resistência à carga, mas também permeabilidade, compressibilidade e absorção de água. Então, tanto a permeabilidade, quanto a compressibilidade, quanto a absorção da água, estão relacionadas com o quê? Com água. Claro. Água é bom para o nosso solo, gente, só se você estiver plantando milho, arroz, soja. Aí é ótimo. Né? Se você estiver fazendo estrada, água demais é bom? É péssimo. Se você estiver fazendo um aterro, água demais é bom? É horrível. Não queremos água. Nós queremos um tanto de água suficiente para compactar o solo, mas água demais, né? Então, quando a gente tem aterros que sejam menos permeáveis, quando fala que compactação melhora o solo quanto à permeabilidade, eu quero dizer que a compactação torna o solo menos permeável. Menos a água percola menos, e absorve menos água também, são coisas diferentes, né? Uma coisa é a água passar, permear, percolar. Outra coisa é o solo absorver a água, ela fica parada ali nos grãos, absorvida nos grãos. Então a compactação ela melhora, diminui a permeabilidade também e diminui a absorção da água e aumenta a compressibilidade, a capacidade do solo de se comprimir, né? De se tornar mais denso, tá? Então, no estado atual de conhecimento sobre o assunto, sabe-se que o aumento do peso específico de um solo, produzido pela compactação, depende do quê? Energia despendida e teor de umidade do solo. Então, essas duas coisas aí, gente, são as duas coisas-chave para a compactação. Chave. Primeira coisa, energia despendida. Para compactar o solo, é necessário despender energia. Você tem que bater nele. Né? Ou então colocar carga sobre ele. Né? Carga sobre ele. Então, você bate nele, que dá carga, né? Dá carga. Você bate nele ou você despende energia sobre ele com veículos pesados, carga. É preciso pressionar o solo, botar carga nele para que as partículas se aproximem. Tá? Deixa eu pegar um negócio aqui. Não, eu vou botar um vídeo para vocês, mas não vou botar não. Depois eu coloco para vocês verem, tá? Enfim, bom, continuando aí, gente, continuando o que eu estava falando, a primeira coisa, então, é a energia despendida, né? Ou energia despendida das diversas formas de compactação. A segunda coisa importante é o nível de umidade do solo, certo? A umidade, o teor de umidade do solo. Quanto de água que eu tenho ali entre as partículas. Todo solo tem um teor de umidade chamado teor de umidade ótima. O que é um teor de umidade ótima? É aquele teor de umidade no qual a compactação é máxima com o mínimo de energia despendida. Então, o que os laboratórios, você vê, né? Laboratório de solo, quem fizer essa disciplina de estradas aí, tem questão do laboratório de solo. O que o laboratório de solo faz? O laboratório de solo, que os caras vão por trecho, né, de estrada, ele testa o solo para conseguir uma compactação máxima com uma energia mínima, porque energia é dinheiro, né? Energia é dinheiro. Como é que eu falei? Como que energia é dinheiro? É o rolo compactador passando, uma passagem custa R$10, 10 passagens custa R$100, 100 passagens custa R$1.000. É um chute, né? Isso é um chute. Mas vocês estão entendendo. Ou então o operário fica ali com a placa vibratória ali o dia inteiro, gastando hora de aluguel de placa, gastando hora de operário, tudo é dinheiro. Quanto mais energia eu preciso para compactar, mais dispendioso fica o meu processo. Então, o que nós, como engenheiros, temos que procurar? Nós temos que procurar uma compactação máxima com uma energia mínima. Como que eu consigo uma compactação máxima com uma energia mínima? Corrigindo a umidade. Estou procurando a câmera. Corrigindo a umidade. Certo? Chegando àquilo que a literatura chama de umidade ótima do solo. Cada solo tem uma umidade ótima. Cada tipo de solo tem uma umidade ótima. Tá? A umidade ótima, então, vou repetir. Aquele que conduz a uma máxima compactação com uma mínima energia. Tá?
Outro conceito que tem aí, que às vezes os alunos eles confundem. O que é o peso específico? Peso específico é uma relação massa-volume, certo? Peso específico, massa dividido por volume. Então é o quê? Quilograma por metro cúbico. Quanto maior for o seu peso específico, menor vai ser o seu volume para uma mesma... Menor vai ser sua massa para o mesmo volume. Né? Por exemplo, qual que é o peso específico, qual que é mais pesado? É o chumbo ou o algodão? Qual que tem um peso específico maior? O chumbo ou o algodão? O que tem peso específico maior é o chumbo. Então, 1 quilo de chumbo tem um volume menor do que 1 quilo de algodão. O peso específico dele é maior. Porque a massa está no numerador, né? Quando a massa está no numerador, quando alguma coisa está no numerador, quanto maior for essa coisa, maior é o número final. Se tivesse denominador, era o contrário. Quanto maior é o número que está no denominador, menor é o número final. Então, o que é um peso específico? Maior. Eu tenho maior massa para o mesmo volume. Se eu tenho duas coisas aqui com o mesmo volume, o que tem maior peso específico tem uma massa maior. É mais pesado. Tá? Também conhecido como densidade. Assim, tem gente que usa esse termo densidade, tem gente que não usa. Eu gosto de usar porque melhora o entendimento da coisa. Né? Coisa mais densa, né? Mais densa, ou seja, pesa mais por unidade de volume. É uma coisa mais densa. Não. E aí, vocês estão vendo aí, ó, alguns equipamentos de compactação. Olha que maravilha. Esse aqui é o popular pé de carneiro, né? Pé de carneiro, ou também chamado rolo, não sei o nome. Isso aqui é o rolo liso, ó. Isso aqui é um rolo liso, tá vendo? Isso aqui passa nos pavimentos para poder fazer o que a compactação quer que seja feita, né? O que a compactação quer que seja feita? Diminuir o espaço entre os grãos ali. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui também, diminui o espaço entre os grãos aqui, ó. Onde esses cravos passam aqui, está compactando aí de forma localizada. Tem foto de Brasília e Goiânia aí, né? Goiânia de 1933, Brasília de 1961. As fotos antigas de Goiânia ainda mostram esses equipamentos aqui sendo puxados por boi. Tipo carro de boi, os boi puxando isso aqui para poder pavimentar, né? Você vê que o conceito é antigo, esse conceito de compactação é um conceito antigo, utilizado há muito tempo. Você tem uma estrada velha aí, que o pessoal está compactando, e aqui um equipamento. Parece que isso aqui era vapor, tá? Equipamento de compactação a vapor. E aqui alguns outros equipamentos modernos de compactação. Tá? Aqui é o popularíssimo sapo. Conhece o sapo? Sapo é a placa vibratória, o operário aqui operando o sapo. Ó. Parece que eles fizeram um aterro aqui, cavaram uma rua, e estão reaterrando a rua, e essa compactação é feita por camadas. Joga uma camada de material, compacta. Joga outra camada de material, compacta. Tá? Popular sapo. Vou só voltar aqui, porque eu quero ver um negócio aqui. Tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém responde aí? Sim. Então, né? Sim. Aquele programa, depois os caras somem e eu nem vejo que sumiu. Mas então tá beleza. Internet está ok, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Vamos continuar então aqui, tá? Então aí vocês estão vendo aí, ó, eu falei do sapo, né? Do rolo vibratório. Então, do rolo vibratório não, da placa vibratória. Esse sapo aqui é gasolina, um motor a gasolina. Ele é montado aqui numa placa e essa placa bate. Né? Quem você vai colocar para operar esse sapo aí? O peão que você menos gosta. Porque é pesado, bicho. Isso aqui é pesado. Isso aqui você bota o camarada para operar isso aí o dia inteiro, no final do dia está acabado. Pesado. Porque a carga nele, ele segura o equipamento vai bater no sol. Feito para compactações pequenas, compactações de pequeno volume, compactações de pequenas camadas, né? Pequena área, certo? Aí você consegue colocar os operários para fazer isso aí. Né? Se for uma grande compactação, eu vou fazer uma T aqui de 40 metros, né? Fica difícil compactar com a placa vibratória, o sapo. Então você vai usar o quê? Você vai usar equipamentos maiores. Aqui o pé de carneiro, aqui, tá vendo? É um trator que é ligado aí
que é ligado nesse rolo aqui, cheio de cravos, né? Esses cravos vão passando no aterro e vão compactando no aterro. Detalhe, gente, aterro, o que é aterro? Vamos voltar lá no começo, nós falamos. O que é um aterro? Um aterro é quando você retira material, solo, de um lugar e coloca esse solo em outro lugar, certo? Isso é um aterro. E aí a gente faz aterros por diversos motivos. A gente faz aterros para fazer um leito de rodovia, a gente faz aterros para corrigir uma topografia de um terreno, e ficar plano, a gente faz aterros porque nós vamos fazer uma barragem, e a barragem vai ser feita com material de fora, tudo isso, tá? Então, aterro, quando você tira o material, você tira a terra, você cava, a máquina cava, né? Você está desconfigurando o material, você está afastando os grãos. Se eu chegar numa jazida de argila, jazida de terra, para a carregadeira, bota a pala aí e puxa, ela está desconfigurando, está afastando os grãos. Então, na hora que eu chego aquele material na minha obra de destino, eu tenho que reaproximar os grãos na medida do possível, né? Pode ser que não fique igual a jazida de saída, mas é importante reaproximar os grãos. Aí nós vamos fazer o quê? Compactar. Né? Sempre a compactação ela tem que ser feita em camadas. As normas de compactação, elas falam que nós devemos compactar em camada. Quanto? Que tamanho é camada? A norma fala de 20, a principal norma, que é a 16.960, ela fala de 20 a 30 centímetros. Quer dizer, se eu tiver uma baldrame para aterrar, a baldrame tiver 50 centímetros, pode acontecer, você fez uma casa, subiu o nível dela 50 centímetros, você não vai jogar 50 centímetros de terra lá e aterrar. Você vai jogar 20 e compactar. Você vai jogar 25, compactar, depois você vai jogar 25 e compactar de novo. Por quê? Porque a energia vai se dissipando. A energia se dissipa. Então, quando você tem uma quantidade, uma espessura muito grande para compactar, de material de terra, aquela energia que você vai bater em cima vai se dissipando. Você não consegue uma compactação bacana. Então, é necessário fazer o quê? É necessário compactar em camadas. Tá? Então, isso foi um parênteses, né? Voltando para cá, ó, a gente vê aqui o rolo de pé de carneiro, todo cheio de cravo aqui, os caras rodando com esse rolo para cima e para baixo, para compactar. Aqui o rolo liso, tá vendo? Esse rolo deve ser de 15 toneladas. Olha o trecho da estrada que onde ele está passando, tá? Para compactar, compactando. Aqui um rolo liso, mas ele está passando em cima do asfalto, é utilizar também, né, no asfalto, passar o rolo para dar a configuração final nessa camada de acabamento aqui do pavimento. E aqui é um aterro sanitário. Ó. Essa máquina não está propriamente compactando. Está espalhando lixo, isso é uma técnica. Espalha-se o lixo e compacta-se o lixo. Quer dizer, é outra dinâmica, né? Não é uma dinâmica de compactação de solo. É outra dinâmica. Mas como aqui eu estou mostrando o equipamento, que equipamento que é? É uma pazinha. Eu estou usando a própria carregadeira para compactar o lixo. Esse lixo ele é compactado até uma determinada altura, depois ele é coberto por uma camada de solo, depois vem outra camada de lixo, uma camada de solo, outra camada de lixo. E aí você vê de um aterro sanitário de 30 anos, você vê lá parecendo um parque cheio de grama e árvores. Na verdade, tem um punhado de lixo ali por baixo, se desfazendo, né? E aqui, ó, tá vendo? Mais uma imagem aqui do nosso pé de carneiro, né? Fazendo a compactação de uma estrada, que também é uma barragem, uma represa aqui, tá vendo? Do lado de cá tem um rio, né? E o pé de carneiro passando equipamento de compactação pesada. Bem, então, conceitos básicos de compactação. Vamos voltar aqui e apresentar a coisa cientificamente para vocês, né? Para vocês. Eu sou um cara que sou cientista. Então, ó, conceito 1. O processo de compactação de um solo pode ser definido basicamente, é fácil entender, como a redução do seu índice de vazios sob a ação de uma força mecânica. Beleza, então tem os vazios do solo, que não é vácuo, né, gente? Não é vácuo. Esses vazios, eles estão cheios de quê? De ar. Né? De ar. Não faz diferença nenhuma para a compactação, está cheio de ar. Quando você aplica uma força mecânica, há uma reacomodação da fase sólida e variação sua fase gasosa, sem perda da fase líquida. Quer dizer, a água que está no solo continua no solo. O que é que acontece com
a massa que está sendo compactada, a massa de solo que está sendo compactada, ela se aproxima pela saída do ar. Tá? Então, olha a figura aqui, ó. Antes da compactação, você tem uma fase gasosa desse tamanho aqui, ó. Uma fase sólida desse tamanho, a fase líquida desse tamanho. Depois da compactação, nós temos uma fase gasosa menor, tá vendo? A fase líquida não muda, a fase sólida não muda. Então, o processo de compactação aproxima os grãos pela expulsão do ar. Você diminui a fase gasosa, você diminui a fase ar. Mantém a fase líquida, mantém a fase sólida. Tá? Então, conceito 2 aí, a compactação é, em termos gerais, a densificação do solo aí, ó. Que eu falei para vocês, né? É aumento do peso específico. Densificação do solo por meio da remoção do ar, o que requer energia mecânica. Energia mecânica. O grau de compactação é medido com base no peso específico seco. Bacana. Quando adicionada ao solo durante a compactação, a água atua como um agente de amolecimento das partículas. Não é só amolecimento, é amolecimento e lubrificação também. Certo? As partículas deslizam umas sobre as outras e se movem para uma posição densamente compacta. Ah, beleza. Aqui o que eu quero dizer para vocês é a água ajuda na compactação até um determinado ponto. Eu vou falar disso mais para frente, mas assim, a água ajuda na compactação até um determinado ponto. Ah, mas ajuda como, Cristian? Ela ajuda porque ela lubrifica as partículas. Então, ela facilita o deslocamento relativo das partículas. O que é deslocamento relativo? Uma com relação à outra, não é? Então, quando eu estou compactando, que eu quero retirar o ar, eu preciso que as partículas se rearranjem. Eu preciso que as partículas se movam uma com relação à outra. Então, até um determinado índice, veja bem o que eu estou falando, tá? Até um determinado índice de compactação, até um determinado índice de compactação, de umidade, até um determinado índice de umidade, não é vantajoso eu ter água. A partir de um determinado índice de umidade, não é vantajoso eu ter água, certo? É chamada umidade ótima de compactação. E quando eu compacto, também um outro conceito, ó, eu vou aumentar a resistência, eu vou variar a resistência, a deformabilidade e a permeabilidade, certo? O que acontece com a resistência do solo como um todo, tá, gente? Eu não estou falando da resistência da partícula, eu estou falando da resistência do maciço, do todo chamado sólido ali, do todo chamado solo, aliás, do todo do meu aterro, do meu leito, da minha barragem, não é? Da minha pista de aeroporto, certo? O que acontece com... não da partícula em si, só da partícula do sólido. O que acontece com a minha resistência? Ela aumenta. Aqui, que beleza, ó. Resistência aumenta, certo? Com a compactação. Se a compactação for corretamente realizada, né? Lógico. O que acontece com a deformação do solo? Diminui. Ele está menos sujeito a deformações para a aplicação das mesmas cargas e menos sujeito a deformação. Então, a resistência aumenta, veja que não tem modificação no tipo de partícula. Eu não mudo o tipo de partícula, eu não mudo o tipo de solo, eu não altero o material, eu só mudo o arranjo das partículas. Eu coloco elas mais próximas. Então, esse simples fato aumenta a resistência, diminui a deformação e diminui a permeabilidade, certo? Eu quero água no meu solo, no meu maciço, acima da umidade ótima de compactação? Não quero nem saber de água. Se tiver compactado, não quero nem saber de água. Então, para mim, permeabilidade baixa é vantagem. Tá? Então, ó, é uma redução de vazios, né? Redução de vazios. E aí, para compactar, nós temos a compactação em laboratório, que a compactação em laboratório ela te dá uma fotografia do solo, certo? E tem a compactação em campo. Qual que é a diferença da compactação em laboratório para a compactação em campo? A compactação em laboratório, o material foi retirado do maciço. Na compactação em campo, nem sempre.
Às vezes a compactação em campo, eu tenho o material em situação natural, né? Aí você vai falar assim, então o material em situação natural ele é melhor para compactar. Nem sempre. Às vezes eu tenho que tirar o material e substituir por outro material. Ele é tão ruim que eu tenho que mudar, trocar o material. Então, a compactação em laboratório, ela me dá uma fotografia parcial do que vai ser o resultado em campo, né? E nós temos a compactação em campo. Todos esses processos, na prática, são submetidos a um controle de compactação, que isso aqui o engenheiro faz, o técnico faz. Alguém que está ali no controle da compactação, né, que está presidindo o processo de compactação, tem que fazer essa coisa chamada controle de compactação. Visando o quê, gente? O que a gente visa na compactação? A gente visa o peso específico máximo, a densidade máxima do solo, né, depois da compactação, isso que a gente quer. Tá? Então, o ensaio mais comum de compactação é o chamado de ensaio Proctor. Ensaio Proctor. Eu vou ler aqui. Nos fins da década de 30, aí você vê que é uma coisa antiga. Porter, da California Division of Highways, quer dizer, essa empresa é uma empresa de rodovias, é pública, do estado da Califórnia, desenvolveu um ensaio para determinar a densidade seca máxima. Olha aí, ó. O cara desenvolveu um ensaio, quer dizer, eu tenho um solo aqui. Qual que é a densidade máxima que ele pode alcançar? Porque aí eu vou buscar na minha compactação essa densidade máxima. Então ele desenvolveu um ensaio para determinar a densidade seca máxima e a umidade ótima. Olha aí que beleza. Tanto a densidade máxima do solo, que ele vai atingir, quanto o nível, né, de umidade que eu preciso para atingir a densidade máxima. É um ensaio Proctor. Tem um ensaio Proctor normal, um ensaio Proctor modificado, vamos falar disso. Para ele, esse cara, esse Porter, que não é o Harry Potter, para ele o resultado da compactação é a redução do volume do ar, o que se consegue até um ponto, a partir do qual a água adicionada passa a ocupar mais volume, sem conseguir expulsar totalmente o ar. Foi Proctor, no entanto, que padronizou esse ensaio por volta de 1933, divulgando o fato. Então, esse cara aqui, de certo, era um engenheirão lá de estrada, né? O peãozão lá de estrada lá, que os caras... Você vê engenheiro de estrada, bicho, não pode ser igual os caras que eu conheci, não. Os caras são andam sujos, calça suja, as botinas velhas ferradas, velho. Engenheiro de estrada. Vai pro trecho que é trem mais feio. Mas vocês não vão ser assim. Quem for trabalhar com estrada vai trabalhar elegante. Então esse Porter aqui era o cara que devia ser um engenheirão lá, e esse Proctor era o acadêmico, o professor, que pegou o ensaio dele, do Porter, e fez lá umas modificaçõezinhas e padronizou. É importantíssima a padronização de ensaio. Se você não tiver padronização, você não pode divulgar. Entendeu? Quer dizer, todo o processo ele tem que ter uma coisa chamada repetitibilidade. Que é possível, tem que ser possível replicar nas mesmas condições, né? Se for possível replicar nas mesmas condições, aí você pode, de repente, pode padronizar, tá? Muito bem. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa chamada, né? Fazer chamada aqui, vou ver os caras que estão na parada aí, os caras que estão me enganando, os caras que estão mocegando aí agora, o cara vai aparecer. O cara que está mocegando agora vai aparecer. Vamos ver aqui. Começar com a Carol Moreira. Tá aí, tô vendo ela aqui, ó. Tô aqui, pessoal. Opa, firme e forte aí, ó. Christian Holanda, tá aí também. Tô vendo. Presente. Bem, garoto. Davi Luiz, muito bem. Presente. Eduardo Araújo, tá aí. Emanuel Rodrigues, tá aí. Gabriel Mol, tá? Opa, garoto. Emanuel falou ali. Gabriel Mol, tá aí. Gustavo Silva é o primeiro que entra, cara. Bicho é terrível. Gustavo Silva tá aí. Gustavo Teixeira aí também. O João Paulo Pires está aí também, firme, forte. Opa, é nóis. João Vitor também, hoje entrou cedo. João Vitor. Presente. Tá aí, garoto. Lucas Júnior está aí. Matheus Conceição está aí, firme. O Lucas Júnior apareceu. Ó. Roberto Alcântara está aí.
O Robson Gomes está aí. Thiago Presente, Fernandes professor. está aí. Opa, Presente, é nóis. presente. E o Wesley Araújo está aí. É. Você já ouviu Presente. falar no ditado? Opa, tamo aí. Você já ouviu falar num ditado assim, não faça hoje o que você pode fazer amanhã? E não faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã? Você já ouviu esse ditado, né? Pois é, hoje é o último dia para lançar as notas. O último dia, eu tenho até às 11h59 para lançar as notas e a de vocês vai aparecer aí lá pelas 11h30, deve aparecer lá. Eu corrigi as provas, Beleza, fiz as notas, mas não lancei. Hã? beleza. Tá rindo aí, né? É, vocês não fazem isso, né? Vocês não deixam para depois os trem, né? Que isso, professor? Nunca. Não, deixa não. Que isso, peço. Então você fala que eu vou fazer esse trem no último dia, porque eu estou ocupado demais aqui, graças a Deus. Eu falo no último dia. Então, hoje, mais tarde eu lanço, mas não teve problema não, velho. As notas foram boas, graças a Deus, as notas foram boas. Tá? Tem um cara aqui brigando comigo aqui. Bom, vamos continuar então, né? Mas antes de continuar, eu vou dar 2 minutinhos para você beber água aí, que eu também vou pegar uma aguinha para mim ali, que tá um seco danado aqui. Daqui a pouco minha voz começa a dar problema. 1 minutinho. Pronto, agora formou. Bom, então vamos continuar nosso negócio aqui, né? Continuar aqui. Então, esse camarada aí, né? Nosso amigo Proctor, inventou esse ensaio aí, e eu vou repetir o que o ensaio faz, tá? O ensaio faz 2 coisas muito importantes. Ele determina o máximo, a densidade máxima do solo. Qual que é a densidade máxima que o solo pode chegar? Porque varia de solo para solo. Cada solo tem um índice diferente. E ele determina também qual que é a umidade ótima para chegar na densidade máxima. Certo? Então, essas 2 coisas. Vou seguir aqui. Então, ó, o ensaio de compactação, que ele consegue isso aqui, tá vendo? Essas curvas aqui, nós vamos ver muito essas curvas. Peso específico seco. Você está vendo aqui à direita, não é? No eixo das ordenadas, no eixo Y. Então, nós temos aqui um teor de umidade ótimo. Essa curva, gente, ela é feita para uma energia, tá? Para uma energia de compactação. Se eu aumentar a energia, em geral, essa curva sobe aqui, ó, certo? Porque eu vou ter um peso específico maior, certo? Se aumentar a energia, ela sobe mais aqui, certo? Então, essa curva ela é feita para uma determinada energia. Então, vamos falar que nós estamos falando de uma determinada energia aqui, qualquer, né? 10 passadas de rolinho, aí tem lá um cálculo para fazer essa energia, para calcular essa energia. Nós temos um teor de umidade. Você vê que nesse teor de umidade aqui, ó, eu só para essa energia, eu só consigo esse peso específico aqui, ó, 17,2. Certo? À medida que eu vou aumentando a minha umidade, o meu peso específico também vai aumentando. Aumentando a unidade, peso específico vai aumentando. Aumentando a unidade, peso específico aumenta. Eu aumento mais um pouquinho, peso específico aumenta mais. Até o quê? Um peso específico máximo. Que eu vou conseguir no chamado teor de umidade ótimo. No teor de umidade ótimo, eu consigo, né, um peso específico máximo aqui. Tá? Ah, mas eu sou bichão aqui, velho. Eu sou fera. Eu vou botar mais água. Você bota mais água, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Ó. Para uma mesma energia, o seu peso específico seco ele vai cair. Vai caindo, certo? Então, umidade de menos para uma determinada energia, tá? Não esqueçam disso. Umidade de menos, eu tenho uma compactação ineficaz, né? Abaixo
do meu peso específico máximo. Umidade demais, eu também tenho uma compactação ineficaz, abaixo do meu peso específico máximo. O que a gente procura? A gente procura isso aqui, ó, o ponto de umidade ótima, para uma determinada energia, né, que é a energia que aí, às vezes, você varia até a umidade para diminuir a energia, para conseguir uma densificação máxima. E lembra, um ensaio de Proctor te dá a máxima densificação que o solo consegue, a máxima. Então, acima daquilo, você pode pôr energia que você não vai conseguir. Né? Você vai conseguir a máxima, acima daquilo é gastar recursos, é gastar, dispendioso, né? Despender recursos necessários. Então, a partir do momento que você consegue o peso específico seco máximo, que o ensaio de Proctor te dá, e você consegue a umidade máxima para aquele peso específico, você já não sabe, você sabe que não vai passar daquilo, o que você vai fazer? Trabalhar a energia aqui, ó. Né? Trabalhar a energia para conseguir aqueles parâmetros que são parâmetros ótimos, tá? Bem, deixa eu passar para vocês uma coisinha aqui para vocês verem. É mais uma curiosidade, tá? Mais uma curiosidade, mas é um negócio interessante. Depois eu explico. Eu vou passar um videozinho aqui de 2 minutos. Vocês assistam o videozinho e dentro de 2 minutos a gente volta, tá bom? Onde é que está o negócio aqui? Videozinho de 2 minutos sobre compactação, assistam aí e dentro de 2 minutões a gente retorna. Eu vou assistir também. De inglês, eu achei que tinha legenda, mas tudo bem. Esse equipamento aí que vocês viram, aí, ele é um equipamento que ele promove uma compactação profunda, né? A compactação, assim, o que é que ele faz?
ele é lançado de uma altura, né? E aí aquela altura ele promove uma onda de compactação que profunda. Então compacta até 3, 4, 5 metros para dentro do solo. É um cone, ele baixa como um cone de compactação. Então as pancadas, elas são, ele falou naquela questão do GPS, né? Aquilo é para locar o lugar onde o equipamento vai deixar o peso cair. Não precisa ser do ladinho, né? Então, na verdade, você tem um reticulado de buracos, né? Vai ficar um reticulado de buracos, e no final o subsolo vai ficar compactado, beleza? Isso é bom para cargas muito grandes, prédios muito grandes, vai ficar um reticulado, e aí no final vem as máquinas de terraplanagem normal, que vocês vêem lá, né? O trator lá, e aí regulariza aquilo por cima, faz aquela compactação superficial, que dá para fazer com máquinas leves, e aí utiliza o terreno. Isso é utilizado muito. Aonde? Isso é utilizado muito em área de beira de rio, em área pantanosa, né? Semi-pantanosa. Quer dizer, onde é que é aquela obra, essa obra em inglês aí? É no Porto de Londres, perto do antigo Porto de Londres. Onde é que foi feito isso? Isso foi feito também, eu lembro que eu estudava, eu fiz um trabalho, em 92, a maioria não era nem nascida, em 92 as Olimpíadas foram em Barcelona. E o Parque Olímpico foi construído na beira do rio chama-se Guadalquivir. E era uma região semi-alagadiça. Entre as operações de compactação da região estava essa aí, que vocês viram, né? Então, compactou, depois veio o equipamento, o caminhão ali, os tratores, né, de terraplanagem mais leves, vieram regularizar e construir todo o Parque Olímpico de Barcelona, à margem do rio, que era uma região que não dava para aproveitar de jeito nenhum, tá? Bem, então, aí nós estamos vendo a energia de compactação, a curva, bom, voltei aqui para os slides, né? Vamos passar para frente aí. Então, olha só, a condição tida como ideal para a compactação de um solo é o ponto definido pelos parâmetros peso específico máximo, olha ele aqui, ó, é o gama D máximo, e teor de umidade ótima, é o WOT, né, que nós estamos vendo aqui embaixo, no eixo das abscissas. Lembra? Abscissas. Eixo X, ordenadas, eixo Y, tá? Então, o índice de umidade antes da umidade ótima é chamado ramo seco. O índice de umidade depois da umidade ótima é chamado ramo úmido. Lembrando que nem no ramo seco, quer dizer, se o solo estiver seco demais, nem no ramo úmido, você consegue os melhores resultados. Você consegue os melhores resultados só na umidade ótima. Tá? Isso é que é perseguido aí na rua. Então, aqui a gente vê aqui, ó. Vamos explicar aqui. No ramo seco, você tem a expulsão do ar, mas você não tem lubrificação entre as partículas. Então, elas não se rearranjam. Elas só até um determinado ponto, né? Até um determinado ponto aqui. A compacidade aumenta, aqui a densidade aumenta. Quando você vai colocando água no ponto ótimo de umidade, olha que a umidade aqui embaixo, né? No ponto ótimo de umidade, você tem um arranjo perfeito entre as partículas. Então, você tem as partículas, por causa da lubrificação da água, por causa da energia aplicada, você tem as partículas próximas, né? Uma da outra aqui, ó. Tá vendo? Ótimo, excelente. Isso aqui é meu ponto de compactação máxima aqui, tá beleza, tá ótimo. Se a gente continua colocando água, o que acontece? A água, ela ocupa um volume maior do que o ar. A água em excesso ocupa um volume maior do que o ar. Então, as partículas se afastam, que é o que nós estamos vendo aqui no ramo úmido, tá vendo? Então, ramo seco, eu tenho ar, mas não tenho lubrificação, então é difícil as partículas se rearranjarem. Na compactação ótima, aqui, ó, beleza, ó, tá vendo? Eu tenho a lubrificação entre as partículas, eu tenho a expulsão otimizada do ar. No ramo úmido, eu tenho água demais. Então, a água ocupa um volume muito grande e as partículas se afastam novamente, tá? Fatores que afetam a compactação.
Primeiro é o tipo de solo, não é? Nós temos solos granulares e os solos finos. Solos granulares, como o próprio nome diz, é quando o formato das partículas ele é um formato de granular, grão. Ou seja, eu consigo definir um diâmetro. Eu não tenho uma esfera certinho, mas eu tenho um grão cheio de arestas ali, né? Eu tenho um sólido cheio de arestas que eu consigo definir esse sólido mais ou menos a partir de um determinado diâmetro. Isso é um solo granular, tá? E eu tenho solos finos. O que são os solos finos? Principalmente argilas. Tem argilas que são tão finas que o comportamento delas é um comportamento que ele foge um pouco essa física normal do solo granular. Então, às vezes, a gente coloca água na argila e se comporta como se fosse um líquido. É um negócio interessante. Um solo muito fino, ele não pode ter muita água, mas ele se comporta como se ele fosse um líquido no sentido assim, um gel dinâmico, né? Se você falar líquido para geólogo, você apanha. Não é um líquido, é um gel dinâmico, é um sólido, um solo que escoa. Você pensou? Onde é que eu vejo isso? Você já viu aquele solo que fica pregado no sapato? Pregado no sapato, você não tira ele do sapato. Se o sapato for de cravo, né, tem aquelas botas que a gente bota de segurança, né, que é cheio de cravo, só que você pisa no solo, cravo de borracha, que eu estou falando. Só que você pisa no solo, ele enche de lama, e para tirar aquele lá, você tem que tirar a botina e pegar um graveto e tirar. Por quê? Aqui o solo fica pegajoso, né? Ele fica adesivo. Então, aquele é um solo tipo de uma argila, tá? Outra coisa, assim, outras duas coisas que eu quero falar para vocês com relação ao tipo de solo. Primeiro é quando a granulometria do solo é muito descontínua. É uma granulometria descontínua. O que é uma granulometria descontínua? As partículas são todas do mesmo tamanho, certo? Uma granulometria contínua, quer dizer, vai diminuindo continuamente, certo? Uma granulometria descontínua, você tem um solo pior para compactar. Quando as partículas são do mesmo tamanho, o solo é pior para compactar. Por quê? Porque quando você tem várias granulometrias dentro do mesmo solo, as partículas pequenas entram nos espaços das partículas maiores. Então você tem uma condição de compactação melhor. Quando o solo tem partículas do mesmo tamanho, você não tem como partícula pequena entrar no espaço das partículas maiores, porque as partículas são do mesmo tamanho, certo? Então, a sua condição de compactação, ela também cai, ela também piora, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, outra coisa é quando o solo é lamelar. O que é um solo lamelar? O formato dele é lamela. Lamela, pensa assim, num partícula achatada, assim, como um pãozinho sírio, né? Achatadinho, assim, igual um pãozinho sírio. Aquilo é uma lamela. Quando o solo é lamelar, principalmente solo pequeno, em geral, solo lamelar, as partículas são partículas bem pequenas. Também a compactação dele é prejudicada. Por causa é mais difícil rearranjar as partículas de solos lamelares, tá? Que é de solos granulares. Então, aqui, a energia de compactação ela afeta também na compactação. Então, afeta como? Quanto mais energia, melhor vai ser a sua compactação. Até aquele nível, né? De compactação máxima. Tem um nível acima do qual o solo não vai. Então, até o nível de compactação máxima, quanto maior a energia, mais o seu solo compacta facilmente. E tem aqui a chamada energia normal, intermediária e modificada. Isso aqui está na norma, né? A normal é um índice de energia que você vai conseguir compactar o solo com umidade ótima. A intermediária e modificada são energias maiores, que você compacta o solo fora da umidade ótima, mas gasta mais energia. Energia é recurso para nós, né? Então o tipo de solo, é tudo que eu falei, né? Agora vamos detalhar. O tipo de solo influencia a curva de compactação para uma mesma energia de compactação. Em geral, o que é mais fácil de você compactar? Em geral, quando você consegue compactar areia, né? Ela te dá areia assim, né? É difícil falar em areia pura, não é? Mas em geral solos arenosos, solos que têm um índice de areia
você aumenta o peso específico seco máximo. Então, solos arenosos, eles atingem o peso específico seco máximo mais alto. Olha aqui, ó, solo D aqui, ó, para uma mesma energia, tá? Não esqueça. Então, esse solo B aqui, ó, é um solo arenoso. Para uma mesma energia, o peso específico seco dele máximo é maior, tá vendo? Aqui, ó. E outra coisa, você precisa de menos umidade também, tá? Para um solo arenoso, você precisa de menos umidade para atingir um peso específico máximo mais alto. Tá, o solo arenoso é o melhor para compactar, é difícil você achar esse solo aí, filho. É difícil achar. Aí depois tem os solos siltosos. Ele é um solo menos de menor condição de compactação aqui, tá vendo? Ó? E ele consegue uma densidade menor também para uma mesma energia. E você precisa de mais água para compactar esse solo. Siltoso. Siltoso vem de silt. Silt é um tipo de partícula fina que compõe com outras partículas ali, né? Um determinado tipo de solo. Pior solo para compactar é qual? Qual que é o campeão da maldade? O campeão do trabalho que a gente vai ter aí, o campeão da miséria da nossa vida, é a argila. A argila é o pior solo para compactar. Então, para uma mesma energia de compactação, você vai ter uma compactação pior utilizando a argila. Pior, quer dizer, menos. O que quer dizer a compactação pior? Eu preciso que você entenda isso, criatura do Senhor. O que é uma compactação pior? Menos densidade. Solo menos denso, peso específico seco mais baixo. Você tem uma compactação pior. É o pior que dá. O que é a argila? É tão ruim que às vezes você tem que trocar o solo. Para determinadas aplicações, às vezes você tem uma argila muito seca. Muito seca não, muito fina. Eu tinha um cliente no Goiás, que ele era no Goiás, mas o cara era do Tocantins, né? E ele falava assim, ele estava fazendo um clube, um dono consultor e tal. Lá no clube tem um barro vermelho, igual o tocantinense fala, né? Tem um barro vermelho que a máquina passa e não compacta. Nesse caso dele lá, mas os caras fizeram na tora também, né? Fizeram na tora. Começaram a fazer o trem deu errado, eles chamaram a gente para ver se melhorava, né? Então, qual que foi a sugestão que eu dei? Troca esse solo, troca. Como é que nós vai trocar o solo? Troca, ué. Tira uma camada de 20 centímetros de argila e bota cascalho. Cascalho é uma coisa boa para compactar, porque tem partículas de todos os tamanhos ali, e se compacta, beleza. Assim ele fez. Tirou a argila e botou cascalho. Aí deu a compactação que ele precisava, né? O barro vermelho, o que é argila? Partícula fina. Como vocês estão vendo aqui no slide, né? É a pior coisa que tem para compactar. É o solo argiloso. Precisa de mais umidade, precisa de mais energia, né? Porque para uma mesma energia, o melhor é o solo arenoso. Então, o tipo de solo, olha aqui, ó. Isso aqui são os tipos de solo, né? Então, isso aqui é uma definição da norma, o solo tipo A, que a curva dele é em formato de sino. É desse jeito aqui, ó. Teor de umidade começa baixa, você aumenta o teor de umidade e tal. Aí aqui você tem o teor de umidade ótimo, depois cai de novo. Quer dizer que o limite de liquidez, o que é limite de liquidez? Eu esqueci de definir isso, o LL. O limite de liquidez do solo é um índice de umidade no qual ele passa a se comportar como líquido. O solo vai ver um gel dinâmico, né? Passa a escorrer. Então isso é o LL, limite de liquidez. Então, o limite de liquidez desses solos aqui, ó, ele é entre 30% e 70%. Entre 30% e 70%, esse solo aqui de água, né, porcento de água em massa, esse solo aqui começa a se comportar como um gel dinâmico, começa a escoar, tá? Para um LL menor do que 30, a curva é assim, ó. Se acrescenta água, o peso específico dele diminui no primeiro momento aqui, depois que ele aumenta. Depois que ele diminui de novo. Então, você vê que a umidade ótima está mais na frente aqui, né? Para um teor
umidade, um LL menor que 30 e maior que 70, você não consegue isso no mesmo solo, né? São solos que têm um limite de liquidez menor que 30 e solos que têm um limite de liquidez maior que 70. Ele tem esse comportamento aqui, ó. Você acrescenta água, ele tem um pequeno pico de umidade ótica, depois diminui, depois aumenta de novo. É um pico duplo, né? Depois diminui de novo, tá? E um limite de liquidez maior que 70, que como o limite de liquidez é muito alto, se você colocar água, você não vai conseguir melhorar o peso específico seco, só vai diminuindo. Então, aqui é energia de compactação. Aqui esse gráfico aqui é bom para a gente entender o que significa energia de compactação. Deixa eu tomar água aqui. Beleza. O que significa energia de compactação? Ó? Isso aqui é um solo só, tá vendo? Ó? Argila arenosa, quer dizer, uma argila que tem uma determinada embaixo, embaixo do gráfico. É uma argila que tem um determinado índice de areia, por isso que chama argila arenosa. O LL dela é 31, LL, né? Aqui, ó, 31. Então, é essa característica dela aqui, ó. É um solo tipo A, né? LL 31. Então, para uma energia de 20 golpes por camada, 20 golpes de quê? 20 golpes de pé de carneiro, 20 golpes de placa vibratória, 20 passagens de rolo liso, certo? 20 passagens de rolo liso, você está botando energia ali 20 vezes, né? Então, é uma energia de 20 golpes. Olha aqui como sua curva está embaixo aqui, tá vendo? Olha o peso específico seco dele aqui. E vai variando também, né? Para essa energia, eu tenho para essa energia, eu tenho esse peso específico máximo, tá? E essa umidade aqui, ó. Aí eu aumento a energia, eu passo de 20 para 25. O que acontece? O meu peso específico seco máximo aumenta, porque eu aumentei a energia, né? Aumentei a energia, o meu peso específico máximo aumenta, e minha umidade diminui, tá vendo? Ó? A umidade ótima diminuiu de 18, 17 para 15, certo? Se eu aumentar mais energia, não vou dar 35, 25 golpes, vou dar 30 golpes. Eu aumentei mais ainda o peso específico, diminui mais ainda a umidade. Ó, já caiu para 14. Ah, não, mas eu sou o bichão, eu sou o cara, eu vou aumentar mais ainda, aumentei para 50 golpes por camada. Aumentei a energia mais ainda. Eu aumentei mais ainda o meu peso específico ótimo, seco, o meu peso específico seco, e diminuiu o meu teor de umidade. Tá? Aí você que é inteligentíssimo vai falar assim, então posso ir aumentando a energia indefinidamente. Não, tem um limite. Lembra que eu falei do ensaio Proctor? Esse aqui é o limite para esse solo. Ó. Esse peso específico seco que é o limite para esse solo. Então, se eu aumentar a energia, traduzindo né, para o português, se eu aumentar a quantidade de golpes aqui, ó, eu não vou aumentar o peso específico seco. Eu não vou aumentar. Tá? Então, o estudo para um determinado tipo de solo é feito para uma energia. Tá? Então, são os fatores que determinam, né? São os fatores que determinam, que são preponderantes. É o tipo de solo, umidade e energia. Vocês veem que a umidade muda também. Uma outra pergunta que vocês podem estar se fazendo mas quando que eu uso energia mais baixa? Quando que eu uso uma energia mais alta? No mesmo solo, eu posso usar uma energia mais baixa, posso usar uma energia mais alta de compactação? Pode. Depende do quê? Para que você vai usar o solo? Depende da exigência do maciço. E isso aí tem que ser feito um estudo, né? Um estudo justamente em cima disso aqui, ó. Peso específico seco. Vai aguentar a carga que você precisa? Ah, minha carga é carga de avião. Carga dinâmica. Então, eu preciso de uma compactação melhor. Não, minha carga é uma carga estática. É uma estradinha, de vez em quando vai passar um carrinho. Não, então você precisa de uma energia mais baixa. Precisa de uma energia mais alta, né? Isso tem que ser determinado. Por que tem que ser determinado? Por causa daquilo que eu falei para vocês, né, gente? Energia é recurso. Energia é dispêndio. Mais energia, eu tenho um sistema mais dispendioso, mais caro. Menos energia, eu tenho um sistema menos dispendioso, menos caro, certo? Então,
para o mesmo solo, dependendo da aplicação, você pode usar uma energia mais alta, aí você vai conseguir um peso específico seco mais alto, até um determinado limite, né? Ou posso usar uma energia mais baixa, aí você vai conseguir um peso específico mais baixo, longe do limite. O limite está lá em cima. Tá? Então, isso que está falando aqui, né? De acordo com a norma, né, energia de compactação ela pode ser normal, intermediária ou modificada. Certo? A normal é mais alta, né? Eu falei que era o contrário. Não, a normal é mais alta, a intermediária é a média, a modificada é a mais baixa. Isso a norma define isso justamente por causa do que eu disse, que você pode variar as energias, variar o peso específico seco máximo, com a utilização do seu solo, né? Às vezes você não precisa de um peso específico muito alto, porque a sua solicitação em cima do solo vai ser baixa, vai ser menor. Então, a norma, ela diz que você pode utilizar qualquer uma dessas três energias aqui. Na verdade, cada solo, de acordo com a norma, tem 3 pesos específicos máximos, que é para uma energia modificada, intermediária ou normal. Mais alta é energia normal. E aí, com a energia mais alta, eu tenho um peso específico mais alto aqui e tenho um teor de umidade ótimo mais baixo. Aí tem alguns índices aqui, né? Que não vou entrar nisso. Também fala sobre o ensaio. Né? Então, aqui tem alguns elementos do ensaio, né? Que na verdade são cilindros e soquetes. Essa quantidade de pancadas ela é contada, quer dizer, basicamente, como é que isso acontece? Acontece assim: você coloca o solo no cilindro sob condições de laboratório. O solo ele tem a umidade dele é medida, não é? A umidade dele inicial, o solo é seco, a umidade é medida, e a massa do solo é medida para um determinado volume. Você enche um volume disso aí, o volume é um volume conhecido. E vai dando pancadas no solo, com esse soquete aqui, ó. Soquete é um soquete normatizado, é tipo... vamos fazer uma analogia aqui com o ensaio de sondagem, né? O ensaio de sondagem ele é feito com um martelo que cai sobre uma agulha, o martelo é normatizado, a altura é normatizada, a agulha é normatizada, aqui também. O cilindro é normatizado, o soquete é normatizado, a quantidade de pancadas que é dada normatizado. Para uma determinada... Seco, né? Seco. Esse primeiro ele é seco. Depois de ser feito com várias umidades. E aí medida a variação de volume, sempre medindo essa variação de volume. Eu vou bater, o solo vai baixar, concorda comigo? Então você tem um volume inicial e um final. Eu vou bater, o solo vai baixar. Essa variação de volume é que você colocado uma fórmula, né? Cadê? Não sei se tem essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Colocado nessa fórmula aqui, ó. E essa fórmula aqui te dá um índice. Esse índice é aqui, ó. Esse índice que é como é feito, né, o ensaio, ó, o tamanho do peso, a altura da queda, o número de camadas, o número de golpes, o volume do cilindro, a energia. Então, em cima disso aqui, da variação de volume, né, é necessário ter a variação de volume. Em cima disso aqui é que é determinado os índices do solo, que são 2, né? Lembra, são 2. É o peso específico máximo e a umidade ótima. E isso vai sendo variado. Tá? Vamos ver o que eu quero passar para vocês agora. Solos coesivos. Tá. A diferença entre solos coesivos e solos granulares. O que são solos coesivos? Argilas. Solos que estão aí vamos dizer assim, para o lado das argilas. Não são partículas menores, são partículas mais lamelares. O que são solos granulares? Mais para o lado da areia, que você consegue definir ele a partir do conceito de diâmetro, né? Então, quando compactados em geral, os solos não coesivos, ou seja, esses aqui, os granulares, não apresentam uma curva de compactação bem definida. Para uma dada energia de compactação, o peso específico aparente seco é relativamente elevado. Então, o que eu falei para vocês, né? Os solos não coesivos, ou seja, os solos granulares, as areias, não é? Têm um índice de um peso específico relativamente elevado, certo? Mesmo variando os teores de umidade,
teor de umidade intermediária, uma pequena variação no peso específico aparente seco. Assim, os conceitos de umidade, o teor de umidade ótimo e peso específico aparente máximo, perdem o significado. O que fazer? Aí, com areias, você trabalha com outro conceito, chamado compacidade. Não é aqui, né? Tem essa fórmula aqui, né? Que envolve o índice de vazios. Você tem que entrar com o índice de vazios também, né? Então, não é só a energia de compactação aqui. O solo, às vezes, não compacta. Então, você tem que trabalhar com esse outro conceito, que eu não vou entrar nele, tá? Não vou entrar nele. Bem, nos solos coesivos, ou seja, nas argilas, a compactação induz a variação na estrutura. O resultado dessa variação são estruturais, então, incluem alterações na condutividade hidráulica, na compressibilidade e na resistência. Eu já falei isso lá atrás, tá? Então, aqui tem algumas curvas, ó, tá vendo? Que é aquilo que eu falei para vocês, são as curvas de energia, vai chegando para cá, ó, vai subindo a densidade, né? Aqui é nenhum tipo de solo, vai subindo, vai diminuindo. Aqui é um solo argiloso, aqui é um solo arenoso. Vamos ver o que eu preciso falar para vocês. Bom, vamos falar isso aqui para encerrar a nossa aula, já estamos no final da aula, tá? Então, o comportamento dos solos compactados é o seguinte: o Proctor foi o cara que criou a base, vamos dizer assim, teórica para estudar esse comportamento, tá? No ramo seco, as forças de atrito entre as partículas criadas são criadas por tensões capilares e opõem resistência aos esforços de compactação. Então, no ramo seco, o que acontece? É um resumo, isso aqui não é um resumo do que eu falei. No ramo seco, você tem atrito entre as partículas. O que reduz o atrito entre as partículas? Lubrificação, né? Quando você lubrifica o ramo seco, você tem uma redução do atrito entre as partículas para elas se rearranjarem. Realinhar não é a palavra, elas vão se rearranjar, tá? A partir do momento que eu vou colocando água no ramo seco, o que vai acontecendo? Os acréscimos de água ao solo resultam em efeitos de lubrificação entre as partículas, produzindo arranjos mais compactos. Então, o efeito da água no ramo seco dos solos que estão sendo compactados, o efeito da água é lubrificar os grãos. Então, você tem o quê? Um deslizamento entre os grãos. Vai lubrificando, os grãos vão se rearranjando. Os grãos vão se compactando, aproximando, né? A aproximação é que gera o efeito de compactação. Então, no ramo seco, o que a água faz? Lubrifica. Você continua aplicando energia, os grãos vão se rearranjando, tá? Quando a gente chega no teor ótimo, os incrementos sucessivos de teor de umidade implicam na diminuição de vazios até um ponto em que os mesmos são mínimos e a densidade é máxima. Então, no ramo seco, você vai colocando água, os vazios vão diminuindo pelo efeito de lubrificação, né? Pelo efeito de lubrificação, os vazios vão diminuindo, a massa vai se rearranjando, e aí você... O que é isso aqui? Uma aranha aqui. E aí você vai ter um efeito máximo. De quê, gente? De compactação. Efeito máximo de compactação significa o quê? Densidade máxima. Peso específico máximo. As partículas estão o máximo possível próximas. Pronto, compactação, beleza. Tá? Bom, se eu passar do índice ótimo de umidade, passei ele, meti água a mais, o que acontece? Acréscimos do teor de umidade, além desse ponto, resultam em redução das forças capilares. Redução das forças capilares. As forças capilares são aquelas forças de atração moleculares entre as partículas. E afastamento das partículas, ficando o solo menos denso e mais plástico. Então, a partir do momento que a gente ultrapassa o nível ótimo de umidade, né, as forças capilares entre as partículas diminuem e o solo perde a compacidade.
ele perde a compactação, né? Perde a compactação, as partículas se afastam. Então, o que nós temos que lembrar? Antes do ponto ótimo, nós não temos, ponto ótimo de umidade que eu estou falando, nós não temos uma compactação máxima por causa da lubrificação. Depois, a água demais diminui os esforços entre partículas de capilaridade, e aí você também não tem uma compactação ótima. Esse outro cara chamado Rilf, foi um outro cara que também fez uma teoria aqui de compactação, né? O ramo seco, aí ele é outra teoria que é menos aceita, que é a formação dos meniscos de curvatura. Então, no ramo seco existiria uma alta resistência ao esforço de compactação. Isso aqui é uma teoria, eu não acredito nessa teoria não, mas ela existe. Tá? Aí você vai umedecendo, suaviza os meniscos e, suavizando os meniscos, o solo perde a capacidade de resistir aos esforços de compactação. Aí tem o teor ótimo, né? Que os vazios existentes perdem ligações entre si, e é quase impossível expulsar o ar do solo. Depois, quando você coloca mais água, as reduções da densidade do solo se devem ao aprisionamento de ar nos poros. Aí tem a ver com poro-pressão, essa teoria aqui ela é menos aceita. Esse Olson, que eu não vou ler, que é uma outra teoria também que é menos aceita. Então, a teoria que é mais aceita é a teoria do nosso amigo Proctor. Essa aqui, ó, é a mais aceita hoje. Tem essas outras duas teorias aqui, que são, três, né, do Lamb também, que são menos aceitas do que o Proctor. Nós usamos na literatura brasileira a teoria do Proctor, né, e usamos também o ensaio dele, chamado ensaio Proctor normal. Muito bem, meus caríssimos alunos. Desse jeito a gente encerra essa aula de hoje. Essa aula ela é feita para ser dada em 2 aulas, né? Então, eu vou parar por hoje aqui, porque senão fica informação demais para vocês, tá? Aí, a partir das 11h59, vocês podem aí, podem fazer o quê, hein? Consultar a nota de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Professor, só tá faltando a tua nota do trabalho, né, que a gente fez, né? Acho que é isso, né? Pois é, tem. Não, eu vou lançar para vocês, tá? Beleza. Eu vou diluir lá e lançar. Beleza, meninos? Então tá bom. Deixa eu parar de interromper aqui.